Olá, bom dia. Estamos aqui mais um dia dando prosseguimento, sequência ao evento CAU Piauí, Agenda CAU Piauí Eleições 2024. Recebemos hoje o candidato Francinaldo Leão, candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade do estado do Piauí, PSOL. Muito obrigado, Francinaldo, por ter aceito o nosso convite. Vamos aqui discutir 7 perguntas sobre a carta escrita aos candidatos, com a demanda dos arquitetos. Francinaldo Leão é filho de imigrantes rurais, chegou com a família em Teresina com a idade de 15 anos, morando na Pedra Mole, periferia da Zona Leste. Precisou buscar moradia para sua família e esteve no início da ocupação, onde hoje está o bairro Cidade Jardim. Atuou na defesa da moradia, educação, saúde, entre outras frentes, desde sua adolescência. Ele ingressou no movimento comunitário aos 20 anos de idade na Associação Comunitária da Cidade Jardim. É fundador do Partido Socialismo e Liberdade no estado do Piauí. Foi estivador, vendedor no comércio local e atualmente trabalhador informal, como motorista de aplicativo. Muito obrigado, Francinaldo, pela sua confirmação e presença aqui no nosso evento. Nós contamos também com a presença do João Magalhães, o nosso assessor de comunicação, que irá nos acompanhar durante esses momentos de pergunta. Então, queria primeiramente agradecer a você e a todos, mandar aqui um abraço a todos os arquitetos de Teresina. E a gente conversar, discutir como se dá esse processo de urbanização em Teresina é muito viável, até mesmo para gente buscar compreender como a gente pode realmente adequar a Teresina, trabalhar com profissionais que possam estar nos ajudando a cada vez mais equalizar a Teresina para o povo teresinense. Muito obrigado, Francinaldo. Vamos começar a pergunta sobre planejamento urbano integrado. O planejamento integrado é um processo estratégico que visa coordenar diferentes áreas e setores de uma cidade ou de uma região, de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável e equilibrado. No contexto do planejamento integrado, o arquiteto e urbanista desempenha um papel crucial. A atuação deste profissional vai além da simples organização física do espaço. Envolve também a definição de políticas públicas, as diretrizes que orientam o crescimento urbano para que ele seja de forma planejada e integrada. Nesse contexto de atuação do profissional arquiteto e urbanista, nós perguntamos ao senhor como o senhor pretende estruturar a cidade a partir do planejamento territorial, a partir de políticas habitacionais e a partir da mobilidade urbana, especialmente nas periferias e nos assentamentos precarizados da cidade de Teresina. Então é isso, a gente vê a maneira que Teresina tem sido durante esse tempo, durante 30 anos que a gente está acompanhando a política teresinense, que realmente não tem uma estrutura, um estudo quando se fala em periferia de Teresina. Você vê que fica descoordenada do projeto que realmente é para ser, porque não trabalha lá, não trabalha com um profissional de fato que é os arquitetos, urbanistas. Quando se leva uma moradia, quando se leva um conjunto habitacional, não se leva em conta o profissional que lá vai realmente adequar com a quadra de esporte com qualidade, um campo de futebol, e readequar ali a sistemática da obra em si. Quando se fala na periferia que você cita, através do urbanista, a gente buscar a viabilidade, buscar estudos, onde a gente possa estar levando uma política de qualidade, que chegue realmente ao povo periférico, com qualidade, entendeu?
com o estudo, com o desenvolvimento realmente de fato. Vamos supor, Santa Maria da Codipe tem um grande conjunto habitacional, mas que a gente vê a deficiência, né, em termos de moradia. A deficiência porque não existiu profissionais, né, os arquitetos, urbanistas, realmente para fazer aquele trabalho dentro do Jacinto Andrade, que é um dos maiores conjuntos habitacionais hoje do Brasil. Então a gente sente a necessidade também, de fato, desses profissionais estar acompanhando todo esse processo de desenvolvimento de Teresina, né, da periferia de Teresina, né, que se faz grandes conjuntos, se faz grandes construções verticais, mas que a gente vê a precariedade, de fato, da falta do profissional lá para estar adequando e sistematizando o processo de construção, né, na periferia de Teresina. Candidato, a gente tem, ao longo dos anos aqui em Teresina, uns grandes investimentos que foram realizados e que, com o passar do tempo, a gente observa que, de certa forma, eles não foram tão eficientes. No transporte, tem a questão das estações, que foi um investimento muito alto e hoje elas não servem o propósito, praticamente, para que foi planejado. A gente tem, por exemplo, a questão da habitação, a política do Minha Casa Minha Vida, que levou conjuntos habitacionais para áreas muito longe dos centros. A gente pode citar o Torquato Neto, que tem milhares de imóveis, e hoje se percebe que essa distância prejudica a qualidade de vida daquelas pessoas. Quanto prefeito, como é que o senhor teria a organização, o planejamento para que essas decisões fossem tomadas levando em consideração realmente critérios técnicos, para que lá na frente a gente não fosse, vamos dizer assim, se arrepender desses investimentos que foram feitos? João, a gente como pessoal aí, eu à frente como Francinaldo nessa candidatura, a gente pensa totalmente diferente. Porque os governantes, ele tem feito, né, conjuntos habitacionais que realmente não interage com a população. Porque a gente vai fazer diferente como? Nós vamos fazer diferente, vamos estudar, mapear, conversar com quem realmente sabe, que são urbanistas, são realmente quem conhece a situação, para a gente construir o conjunto. Vamos construir na região da Grande Pedra Mole, quem vai habitar são pessoas da Grande Pedra Mole. Pessoas ali que têm um ente querido já lá, que tem a família, que tem um pai, tem a mãe, tem um tio. Então a gente vai construir por região. Grande Pedra Mole, um conjunto habitacional para quem mora na Pedra Mole. No Porto Alegre, vamos fazer um conjunto habitacional, mas para as pessoas que moram lá no Porto Alegre. Santa Maria da Codipe, porque não tem condições de você nascer, crescer, casar, ter um filho, e aí, não, eu ganhei uma casa agora, aí eu vou embora lá para Porto Alegre. Né? Se cria toda uma dificuldade. E muitas das vezes a pessoa não vai, às vezes vende. Né? Há um déficit, não vai morar, mas o apartamento fica lá, não dá para outra pessoa. Então a gente vai buscar readequar esse sistema, né, durante a nossa gestão. Como? Conversando com os moradores, conversando com a sociedade, buscando entendimento, né, nas 4 zonas de Teresina para a gente realmente, de fato, construir para quem realmente quer morar. Não é construir um conjunto e lá... Hoje existe, como existe o Jacinto Andrade, se você andar lá, você encontra lá 40%, 50% das casas fechadas, que foi entregue para as pessoas, mas foi entregue para uma pessoa do Porto Alegre. Às vezes ela prefere estar lá no aluguel, estar perto da sua mãe, do seu pai, do que ir para Santa Maria da Codipe. Então a gente vai trabalhar juntamente com todo o corpo da Prefeitura Municipal para a gente adequar exatamente dessa maneira, fazer diferente. Deixar a pessoa na sua localidade. Na sua localidade. Perfeito. Na região ali onde você tem aquela convivência lá de amigos, de pai, de Perfeito. mãe. É uma lógica bastante interessante essa. Essa lógica a gente ouve muito aqui em relação à Avenida Boa Esperança, né? Com o programa Lagoas do Norte, muitas pessoas foram desocupadas e saíram aqui da Zona Norte para a Zona Sul, Torquato Neto. E aí, de fato, você não se acostuma, porque é uma lógica completamente diferente. Acaba tendo, ou não, ocupando aquele imóvel, ou recebendo e vendendo, porque não vai sair de onde nasceu. E, João, termina voltando para o local, né? Às vezes construindo um casebre ali na beira da lagoa novamente, onde traz toda essa dificuldade. Então, quando o poder público é para resolver a situação,
ele não resolve de contento com a população, porque não conversou com a população. Falta essa sensibilidade. Sensibilidade, né? Exatamente, do gestor. Então, o que a gente vai buscar é conversar. O que foi que aconteceu com a Lagoa do Norte? Você pautando Lagoa do Norte. Aconteceu que, para fazer o parque, né, até não tem mais dinheiro, rescindiram o contrato com o Banco Mundial, agora esse, né, o prefeito, e não existe mais, o que existe lá praticamente é um lixão. Se você andar lá, praticamente virou um lixão. E aí é do jeito que você disse, pegaram o povo da Boa Esperança, levaram para o Torquato Neto, mas lá não dão a infraestrutura, não dão um colégio, uma quadra de futebol, uma creche, não tem transporte público, então você é jogado, né? E o poder público não é para jogar, o poder público é para trabalhar. E a gente sentado na cadeira de prefeito, a gente vai conversar com todos, ouvir, para a gente tomar decisões, que a decisão seja do povo teresinense. Correto. Vamos falar agora sobre transporte público. O transporte público é um componente essencial na organização e funcionamento das cidades modernas. Um sistema de transporte público eficiente contribui para a qualidade de vida urbana, permitindo que as pessoas se desloquem de forma rápida, segura e acessível. O arquiteto e urbanista tem um papel determinante no desenvolvimento e planejamento de sistemas de transporte público. Este profissional é responsável por integrar as estruturas de transporte ao tecido urbano de maneira equilibrada e sustentável. Além de projetar espaços como estações e terminais, o arquiteto urbanista planeja as redes de transportes, considerando fatores como densidade populacional, distribuição de serviços e áreas de lazer, visando a criação de cidades mais conectadas e acessíveis. Em cima desse tópico transporte público e em cima de todo esse trabalho que pode ser desenvolvido pelos arquitetos e urbanistas e do nosso interesse sobre esse determinado assunto, perguntamos: que medida o senhor pretende tomar de forma a dispor a população de Teresina de um transporte público confortável, seguro, que conecte a cidade e tenha confiabilidade de horário e percurso? Exatamente. É o que a gente pensa. A partir do momento que a gente sentar na cadeira de prefeito, o primeiro dia, o segundo dia, chamar tanto os arquitetos como urbanistas, né, aqui de Teresina, juntamente com todos, para a gente conversar sobre Teresina e conversar sobre transporte público. O que acontece hoje? Foi feito, né, ao longo das avenidas, foi feito grandes terminais, onde hoje não tem uso pela população. Mas falta o mínimo e o básico lá dentro da periferia de Teresina, porque não existe uma parada de ônibus. Né? No sol é no sol, na chuva é na chuva. Então a gente quer readequar esse sistema. Como? Conversando com quem realmente sabe. Hoje está degradado buscar o transporte público de qualidade, onde atenda a população teresinense. Aí é através do ônibus elétrico, a prefeitura tem dinheiro, é através do ônibus com diesel, mas que a gente readeque todo o sistema, né, que realmente o povo teresinense tenha, né, diga, né, fale, não, realmente hoje nós temos um transporte de qualidade. Porque ao longo de 30 anos a gente vê que o sistema foi sucateado. Ao longo de 30 anos. Então, a gente como prefeito, chegando à cadeira de prefeito, primeiramente, as empresas de ônibus, os empresários, a gente sabe que não deu certo no sistema público aqui em Teresina. Então, a gente vai buscar uma empresa realmente da prefeitura que faça esse trabalho para a população, conversando com cada região, aonde é que o ônibus tem que passar, como a gente pode, conversando aí com o arquiteto, com o urbanista, para saber como é que a gente vai fazer o modelo da parada de ônibus, é acessível lá dentro da periferia de Teresina, aonde hoje não existe. Quais as avenidas que a população quer que o ônibus passe, qual é a rua que ele quer que o ônibus passe à noite, porque muita gente estuda e tem a questão do assalto. Então a gente vai trabalhar com a comunidade, para a comunidade sim definir aonde vai passar o ônibus. Francinaldo, e a empresa de ônibus, como é que vai fazer para comprar os ônibus? Nós vamos comprar com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro do povo, botar ônibus de qualidade, ônibus com ar-condicionado, que ele clique lá no celular, saiba qual horário que o ônibus vai passar, qual é a distância que está, porque tudo isso é possível hoje com a tecnologia. Totalmente. Né? Então a gente vai buscar realmente conversar e levar um transporte de qualidade para o povo teresinense, aonde você se orgulhe do transporte público, você queira vir para o centro da cidade, você não quer usar seu carro não, mas eu tenho bem que o ônibus para mim ir com ar-condicionado, que não venha lotado, feito uma lata de sardinha quente, suando, né? Mas que você se sinta à vontade de pegar seu ônibus e chegar no horário no centro da capital e voltar também naquele mesmo horário adequado para você ter o horário de sair
da periferia, ter o horário para chegar no centro, ter o horário de sair no centro e chegar na periferia. Como? Usando a esse trânsito que hoje só serve para multar o povo. Vamos botar esse trânsito para tomar de conta do sistema de ônibus. Saber os horários, fiscalizar, para a gente ter a noção como é que se dá a sistemática do transporte público em Teresina. Aqui em Teresina a gente acostumou a falar em transporte público e lembrar do ônibus, né? A gente muito pouco lembra do metrô, que só atende hoje a região do Liceu, a zona sudeste da cidade. A gente quase não fala em ciclovia, que muitos trabalhadores utilizam, e a cidade não oferece uma infraestrutura segura, né, para se andar de bicicleta. E outros modais. Eu queria saber se o senhor também tem proposta em relação a essas outras áreas do transporte público e como elas poderiam se integrar. Complementando também a pergunta do João, das calçadas. Calçada é um transporte público, é onde as pessoas transitam com mobilidade ativa, e isso está incluso também nessa pergunta. Quando se fala em calçada, a nossa concepção é que a calçada tenha pelo menos 3 metros para a rua, onde possa passar o cadeirante. E o cadeirante não, né? Mas a sistemática hoje de Teresina, a gente vê que não foi feito para isso, né? Durante anos e anos, a maneira que foram construídos os conjuntos habitacionais, que foram construídas as avenidas, não, né? Então, como a gente vai adequar essa sistemática conversando com o arquiteto, conversando com o urbanista, para ver qual a viabilidade, quais as avenidas que a gente pode estar fazendo, né? Todo esse processo dos modais, saber como é que vai se dar todo esse processo, né? De corredores, né, de ônibus, de corredores de ciclista, porque a gente vê as avenidas e é um trânsito muito intenso hoje aqui em Teresina, é um trânsito muito intenso. Eu mesmo moro ali na região da Pedra Mole, mas ali a Kennedy ali, se você for buscar, todo dia tem acidente de moto, todo dia tem acidente de pessoas com bicicleta, né? Fizeram a avenida, mas não deixaram os corredores ali para o ciclista, para o pedestre caminhar. Então a gente vai buscar, conversando com os urbanistas, conversando com todo mundo, para a gente buscar readequar a Teresina à sistemática mundial hoje, que é a mobilidade urbana. E os arquitetos defendem que a cidade tem que diminuir a quantidade de automóveis. Automóvel mais para lazer. Para o trabalho, o transporte público. Mas esse que é quem vai carregar as massas. Exatamente, como o João acabou de dizer. Vamos falar só de ônibus? Vamos falar também do VLT, né? Que chegue no bairro. Mas quando a gente fala em obras faraônicas, né, o povo não acredita. Porque se leva 10 anos para se fazer uma ponte. Se leva 20 anos para fazer uma avenida. Se leva 15 anos para fazer um viaduto. Né? Então, quando a gente fala também, porque a gente depende da política, a gente depende dos deputados, depende dos senadores, depende de governadores. Então, quando a gente busca falar em metrô, para ir daqui para Santa Maria da Codipe, para ir daqui para o Porto Alegre, né, para fazer essa integração juntamente com uns, a gente vai dizer, vai durar quanto tempo? Vai servir por meu neto? Né? Mas a gente tem que buscar a obra. Né? E a gente busca a obra exatamente conversando com o deputado, conversando com o governo, fazendo projetos, né, para a gente poder fazer essa integração entre ônibus, metrô, né, e buscar essa colisão para que a gente possa deixar o carro em casa e andar no nosso metrô, andar no ônibus, e a gente vai estar contribuindo muito até para o meio ambiente também. Então a gente busca exatamente fazer esses estudos, né, para que a gente possa realmente, como é que se diz, deixar o usuário mais confortável para andar em Teresina. Perfeito, Fran. Candidato. Vamos falar sobre regularização fundiária e habitação. A regularização fundiária e a habitação são temas fundamentais para o desenvolvimento urbano justo e sustentável, especialmente em contextos onde a desigualdade social é acentuada. A regularização fundiária, né, para a legalização de ocupações irregulares, garantindo o direito de posse. E, paralelo a isso, o processo de ATIS, né, que é o processo que a gente chama de assistência técnica para habitação de interesse social. Nós sabemos que o governo federal promulgou uma lei em 2008, né? É a lei de ATIS, né? A lei que trata sobre o direito que a sociedade tem de receber uma assistência gratuita do Estado
quando diz respeito à melhoria habitacional. Então, é uma lei que une esforços dos advogados do direito, né, da área do direito, para a regularização fundiária, do trabalho dos assistentes sociais para fazer esse mapeamento e compreender a situação, dos profissionais de arquitetura e urbanismo, no sentido de projetar aquele local, aquela residência, aquele bairro, aquela vila, e do engenheiro, para que esse projeto possa receber um projeto de edificação, né? Então, são 4 disciplinas unidas numa única lei, em que essa lei existe, e o Brasil dificilmente coloca ela em funcionamento, né? Mas é uma bandeira do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é uma bandeira dos arquitetos, porque isso, além de melhorar a situação social, né, é uma abertura de campo de trabalho para profissionais, incluindo aí os arquitetos. Deixando bem claro que a assistência técnica ela é gratuita quando o Estado entrega para a sociedade carente, mas ela é remunerada quando sai dos profissionais e vai ser entregue, no caso, e custeado pelo Estado para a sociedade, né? Então, dito isso, a pergunta fica: de que forma o senhor pretende implementar políticas públicas de regularização fundiária, de requalificação de áreas urbanas informais e sobre assistência técnica gratuita para a habitação de interesse social? Então é isso, a gente vê as dificuldades, né? Porque Teresina é uma cidade com muitas favelas, ao longo do tempo não se trabalhou juntamente com os arquitetos, com o urbanismo, né? Não se trabalhou com as pessoas realmente que conhecem a área para fazer ou para readequar essas vilas, né? Para buscar uma sistemática onde o povo seja beneficiado. Então a gente vê ali, hoje tem Vila Cidade Jardim, hoje tem Parque Universitário, hoje tem Irmã Dulce, que a gente vê a dificuldade com que esse povo hoje sofre, né? Até se fazer uma rua, às vezes não tem a medição correta, às vezes não passa 2 carros, por quê? Porque não existiu ali um trabalho também por parte dos governantes, né? Não se buscou o profissional para se trabalhar esse processo. Então, o que a gente busca juntamente com os profissionais, né, tá indo de região a região, fazendo esses estudos e buscar a viabilidade por parte do poder público, né, por parte do poder público. Quando se fala em conjuntos habitacionais, nós, se eu não estiver enganado, hoje nós temos em torno de 160 mil famílias precisando de casa, né? A todo dia se faz uma invasão, a todo dia se tira. Então, é a gente trabalhar juntamente com os profissionais, né, da área, para a gente levar, como eu acabei de dizer, levar realmente de fato um conjunto habitacional de qualidade, onde tem lá onde tem a rua, onde tem um campo de futebol, onde tem a quadra, uma casa de qualidade para o morador, né, para que a gente possa readequar Teresina, onde Teresina possa crescer, mas crescer, né, num projeto, né, um projeto de viabilidade realmente de fato para Teresina. Não crescer desordenadamente. Uma área tem calçamento, outra área não tem, uma área tem uma casa não tem. Então, buscar a sistemática do documento, né, quando você fala, é que a todo pleito eleitoral, os que estão disputando a eleição dizem, não, a gente vai dar o título de aforamento, a gente vai ajeitar o documento, né? E muitos conjuntos habitacionais hoje de Teresina sequer tem o documento ainda, né? E quando você busca um investimento para mexer numa casa, para aumentar, para reformar, você tem muita dificuldade hoje de chegar numa Caixa Econômica para pegar um empréstimo, para poder realmente construir sua casa. Então a gente vai buscar uma secretaria específica para cuidar realmente dessa pasta, né? Fazer o mapeamento de todos os terrenos onde hoje tem ocupações, né, ou da prefeitura ou não, para que a gente possa fazer esse estudo e estar levando de fato, de qualidade, de direito ao povo, e ao povo, principalmente ao povo periférico, que é a maioria hoje em Teresina, que são criados bairros, né, a partir de invasões de terreno,
a gente buscar readequar toda essa sistemática, né, em prol do povo periférico, em prol do povo teresinense. A gente tem, falando de território, né, urbano, a gente tem uma área urbana muito grande, né, do extremo sul, ali, Eduardo Costa, até o extremo norte, é cerca de mais de 30 quilômetros, certamente. Mas nessa área a gente tem os vazios urbanos, que são aquelas áreas muito grandes que não há imóveis, há praticamente um ambiente rural dentro da cidade, né? Aqui na Santa Maria da Codibe, por exemplo, depois da ponte até chegar nas casas, são alguns quilômetros. Na Zona Sul da mesma forma. Se eu teria alguma política, alguma proposta de política pública para combater esses vazios urbanos, como é que eles poderiam, de certa forma, serem melhor aproveitados para serem integrados à cidade? Entra também nessa questão a questão da especulação imobiliária. Como é que o senhor vê essa problemática? E, João, a gente tem grandes áreas e a gente passa por uma situação muito emblemática hoje do mundo, né? Que é o clima. Eu vejo que se a gente criasse polos, né, integração entre bairros, nesse longínquo que tem, em vez da gente construir, botar cimento, né, a gente construísse parques, né, arborizados, onde também viesse a diminuir a questão do clima hoje em Teresina. Então, existe, ali quem vai para Santa Maria, está existindo até uma invasão agora ali perto da ponte, né, desordenadamente, porque não tem estudo. O cara chega, entra, faz da maneira que quer, por parte da prefeitura, a prefeitura se esconde. É uma lagoa, né? É uma lagoa, quando for no inverno está todo mundo dentro da água, e aí chega o caos. Então, buscar viabilizar, se tem terreno da prefeitura em outro local, faz um mapeamento de todas aquelas pessoas que estão ali, que realmente precisam de casa, porque existe muita especulação também. Entendeu? A maioria, não é dizendo que todos que estão lá, né, não necessitam de uma casa, necessitam, tem muitos que necessitam. Mas tem muitos ali que estão pela especulação imobiliária. Estão ali para pegar o terreno, passar 1 mês, 3 meses, 4, 1 ano e vender. Vender aí por 200 mil, 300 mil. A gente tem que fazer esse mapeamento, tem que existir um cadastro na prefeitura. Quando chega lá, como é seu nome? Meu nome da esposa, o nome, porque tem tecnologia para isso. Não, você foi dado uma casa, está com 3 anos. Cadê a casa sua? E buscar esse intervalo de terrenos que tem, conversando também com os donos, vocês não querem cuidar, a prefeitura toma de conta. Ou se faz um conjunto habitacional, ou se refloresta fazendo parques, com plantação de árvores, adequando a sistema até mesmo para diminuir a questão climática. Também que hoje, em Teresina, nós estamos precisando aí plantar em torno de 1,6 milhões de árvores, para que a gente tenha um pouco mais, um clima ameno, que a gente vê a cada dia se aumenta mais a temperatura. Engraçado que o senhor já se adiantou na próxima pergunta. Nós vamos falar sobre infraestrutura verde e sustentabilidade. A infraestrutura verde é um conceito que integra a natureza ao planejamento urbano, utilizando elementos naturais para melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a sustentabilidade. Essa abordagem inclui criação de parques, jardins, telhados verdes, corredores ecológicos e sistemas de drenagem natural, que não só embelezam o ambiente urbano, mas também oferecem serviços ecológicos, como redução das ilhas de calor, a melhoria da qualidade do ar e a gestão sustentável da água. A sustentabilidade no contexto urbano vai além da simples preservação ambiental. Envolve o desenvolvimento de cidades que atendam às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. Em cima desse tópico, a pergunta é: quais são as suas propostas para valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano, fomentando a implementação de infraestrutura verde, urbana e em espaços públicos inclusivos e saudáveis? Pois é isso. A gente busca principalmente nessas áreas, onde eu acabei de falar, buscar plantar árvore, buscar, conversando com todos, mini parques hoje aqui em Teresina. Quando se faz uma vila igual eu estava falando aqui perto da Santa Maria da Codibe, lá se devasta tudo, terra, tudo. Então a gente vai buscar equalizar. Eu lembro que ali na Frei Sarafim também, antigamente tinha aqueles jorrar água, caía aqueles, e a gente buscar sistematizar isso aí também em Teresina, vai amenizar também. Vai amenizar.
Quando se fala em telhado verde, eu não sei se eu não estiver enganado, é em Rio de Janeiro, em São Paulo, é Curitiba, quando se constrói um prédio, né, verticalmente, lá já se trabalha em cima, né, o telhado, né, plantar árvore, né, e o que eu não vejo hoje em Teresina. Eu não vi ainda isso acontecer. Quando se levanta o projeto do prédio, o prédio lá em cima já tem os locais para plantar as árvores, né, para contribuir com o clima. Então a gente vai buscar também esse estudo, vai conversar com quem realmente sabe, para que a gente possa viabilizar. Outra coisa, as avenidas de Teresina, se você andar hoje, você vai ver que não existe mais árvore, estão todas mortas. Por quê? Porque o poder público, infelizmente, não cuida das árvores. Não cuida, não faz o remanejamento, não tem um carro para aguar. Então a gente vai trabalhar juntamente com quem realmente sabe, com quem realmente entenda, para que a gente possa, né, viabilizar todo esse processo, para que a gente possa diminuir climaticamente, né, todo esse processo. A gente vê a Avenida João 23 completamente sem árvore, né? Um candidato veio aqui e falou muito bem, propriamente, falou assim, a Avenida Cajuína não tem um pé de caju. Ou seja, a gente precisa repensar esse modelo. Pois não, Era assim, a gente tem um problema em relação à infraestrutura verde, que é a questão da drenagem, né? A gente até já comentou aqui que como as eleições no período seco, às vezes a gente esquece dos pontos de alagamento que a cidade enfrenta no inverno. E a gente tem também uma situação que é curiosa, que é a questão do asfalto. Por um lado, ele traz um benefício muito grande, porque ele valoriza os imóveis, ele garante, obviamente, uma melhor trafegabilidade, ele traz, sem dúvida nenhuma, um benefício, principalmente na periferia, né, que demanda mais infraestrutura. Por outro lado, ele também é um vilão, né, porque na época das chuvas, a água cai no asfalto e ela não tem para onde ir, a questão da permeabilização do solo. Como é que o senhor iria tentar trabalhar essa questão da drenagem urbana? Como é que o município poderia se adequar a essa realidade, já que a gente vive uma realidade em que até pessoas já morreram, né, por conta da quantidade de águas, de pontos de alagamento que tem na cidade? A gente vê, tem a faixa de 4 pontos críticos hoje, né? Se não tiver mais. A gente tem ali, Cidade Jardim também tem uns pontos críticos. Tem ali perto do Pão de Açúcar, onde estão fazendo a galeria. Satélite, ali onde morreu a pessoa lá, o senhor desceu lá na enxurrada. Temos a questão lá do conjunto habitacional, o Torquato Neto, onde a Caixa Econômica, é isso que eu digo. Falta o estudo dos profissionais. E morreu uma pessoa também lá. Morreu também a pessoa, carregada exatamente, do urbanista, do arquiteto, exatamente. A Caixa levou um conjunto habitacional e colocou dentro de um rio. Quando chove, o rio está lá presente. Então a gente vai trabalhar com políticas que realmente venham, né, a construir essas galerias. É muito investimento. Para se construir galerias. É muito investimento. Quando se fala aqui, nessa região aqui do Pão de Açúcar, aqui naquela área ali, na Almera, aquela área ali, a gente sabe muito bem que antigamente, há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, existia uma lagoa ali, onde essa água percorria ali, e eu acho que não tinha essa questão toda ali no meio, aquele alagamento, porque a água escorria e tinha para onde ir. Tinha um curso dela normal. Que hoje é construído um grande shopping. Um grande shopping foi construído em cima da lagoa. Então, a gente vê como é que se dá esse processo. Se constrói onde não se é para construir. Não tem um planejamento. E a gente vai buscar viabilizar todo esse processo de galerias em Teresina. Vocês vão construir tudo durante 4 anos. Não adianta eu mentir para o povo que não vai. Mas a gente vai buscar sistematizar, fazer o que é possível para amenizar a situação de cada cidadão que vive nessas regiões, nessas áreas, né? Que leva casa, destrói tudo dentro de uma casa. Então a gente vai buscar viabilizar. João, quando tu fala da questão do asfalto, eu tenho estudado e visto que existe o asfalto branco. Existe hoje já o asfalto branco que não requer tanta quintura como o sol, né? Tem um telhado branco, né? Que a gente possa estar trabalhando também dentro das comunidades com esse asfalto branco, né? Fazer um local de estudo onde a gente possa ver se tem viabilidade o asfalto branco, se realmente ameniza um pouco, né, a quintura. E vamos buscar, juntamente com a tecnologia, mecanismos que a gente possa cada vez mais amenizar a questão do clima, tanto em Teresina. Verdade.
Vamos prosseguir aqui agora sobre participação popular na gestão urbana. Tá? A participação popular na gestão urbana é um princípio essencial para a construção de cidades mais democráticas, inclusivas e sustentáveis. Esse conceito envolve a inclusão ativa dos cidadãos nos processos de tomada de decisões sobre o planejamento e o desenvolvimento de suas comunidades. A participação popular assegura que as vozes e as necessidades da população sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas, na elaboração de planos urbanísticos e na execução de projetos que afetam o espaço urbano. Nós, enquanto arquitetos urbanistas, nós desenvolvemos projetos para o ser humano, né? Então, o ser humano está no centro dos nossos projetos. Nós sempre pensamos quando vamos projetar algo, seja uma residência, planejar um bairro ou mesmo uma cidade, a figura central do projeto não é a topografia, não é o ser humano. Como ele vai enfrentar como ele vai enfrentar e como ele vai melhorar a sua vida naquele lugar. Então, visto isso, somos, como sociedade, como seres humanos, nós precisamos ser ouvidos no planejamento das cidades, né? E a gente defende isso enquanto arquiteto, que o ser humano seja ouvido antes do planejamento urbano de fato ser implementado. A pergunta é, o senhor planeja ampliar os mecanismos de participação popular e dos segmentos técnicos nas discussões e decisões sobre políticas públicas de planejamento urbano em nossa cidade? Sempre eu digo que para que o povo tenha uma obra que vá de encontro ao pensamento dele, precisa primeiramente do estudo, da viabilidade, para que ele possa se sentir ali realmente contemplado com aquilo que chegou para ele. Porque não adianta ir para lá e dizer assim, eu fiz, mas fazer de qualquer maneira. É isso que diz, é a sociedade. Lá tem que existir uma creche de qualidade, lá tem que existir o campo de futebol de qualidade, lá tem que existir a rua de qualidade, lá tem que existir no plano, se for um conjunto habitacional, uma casa de qualidade, para que ele se sinta parte também do processo. Então, a gente busca realmente conversar com todos e conversar principalmente com a sociedade para saber o que ela está pensando, que maneira que ela quer, qual o local que ela quer, o conjunto habitacional, a melhoria, que maneira. Porque quando a gente foge da questão de conversar, se discute só atrás do gabinete, se discute quem realmente não tem a necessidade de fato que é a moradia, que é o conjunto habitacional, se faz de qualquer maneira. Então a gente vai buscar integrar o profissional que realmente vai precisar da habitação, do projeto, e buscar ali conversar com todos para que realmente o projeto chegue e a pessoa se sinta, realmente agora fizeram algo que eu me sinto, que eu estou aqui feliz, que eu estou realmente contemplado com aquilo que o poder público buscou para o cidadão. Até porque lá vai estar sendo direcionado o dinheiro do cidadão, que pegue do imposto e voltando para ele, mas voltando sim com qualidade. É isso que a gente busca, falar com o profissional, sentar com o profissional, buscar estudo, a viabilidade, para que juntos, profissional, poder público e quem vai, vamos supor, morar num conjunto, a gente conversar para a gente adequar todo esse sistema em prol da população teresinense. Certo. Vamos agora falar sobre o combate às desigualdades e inclusão social. O combate às desigualdades e a inclusão social são desafios centrais para o desenvolvimento urbano sustentável e justo. Em muitas cidades, a segregação espacial e a falta de acesso a serviços essenciais exacerbam as desigualdades sociais, criando ambientes onde oportunidades e qualidade de vida são distribuídas de maneira desigual. A promoção da inclusão social visa garantir que todos os cidadãos, independente de sua origem socioeconômica, tenham acesso equitativo à habitação, educação, saúde, transporte e espaços públicos de qualidade. O arquiteto urbanista desempenha um papel crucial na luta contra as desigualdades e na promoção da inclusão social. Esse profissional é responsável por planejar e projetar espaços urbanos
que atendam às necessidades de todas as camadas da população, com especial atenção a comunidades mais vulneráveis. Ao desenvolver projetos de habitação social, espaços públicos acessíveis e sistema de transporte inclusivo, o arquiteto urbanista contribui para a criação de cidades mais justas e integradas. Em cima desse tópico, a pergunta é: quais ações o senhor propõe para combater o racismo, a misoginia, xenofobia, homotransfobia, favorecendo a inclusão de pessoas pretas, mulheres, migrantes, indígenas, comunidade LGBTQIA+, para a apropriação e o uso dessas pessoas nos espaços urbanos? Ao longo do tempo, a gente foi colocado numa sistemática, né, de que a cidade crescendo se afasta, outra para mais distante, né, sem uma estrutura mínima. Sem uma estrutura mínima. Então, a cada momento que a cidade cresce, o homem periférico, a família do periférico é colocado cada vez mais distante. São construídos grandes condomínios, são construídos, né? E a gente vai ali, o poder público vai esquecendo, né, da população, vai esquecendo do povo periférico, vai esquecendo que o povo periférico precisa de uma creche de qualidade para colocar o filho, de uma escola de qualidade, de um transporte de qualidade, de uma área de lazer de qualidade, né? E o poder público, a cada momento, ele afugenta, de fato, todas essas classes. Então, somos praticamente sem direito a reclamar, né? Sem direito a falar com o político depois da eleição, por dizer, não, a gente quer dessa maneira, a gente não quer dessa maneira aí. Então, quando se faz, não se faz pensando, né, nas classes, se faz pensando como se ele fosse o dono da verdade, né? Como se ele jogasse, não, tá aí, se quiser, é dessa maneira. Então, a desigualdade, ela, né, ela nasce realmente daí, da política pública. Por quê? Porque você não tem qualidade no sistema público que chega para a gente, que chega para essas classes que você acabou de falar. Então, a cada momento a gente é afugentado. É o LGBT que não tem. Cadê uma política de moradia para a classe LGBTQIA+? Existe. Que muitos são expulsos, né, de casa. Um incentivo para construir uma casa, né? Porque a gente sabe que a desigualdade, às vezes, ela nasce também lá dentro da família. Às vezes o filho, a filha declara lá, o pai não quer. O pai vem lá da família tradicional do interior, que não foi movido, né, ali a mente dele a aceitar uma pessoa dessa maneira dentro de casa. E ele termina, né, ou a pessoa termina saindo para ir para onde? Para ir morar no meio da rua. Então, o poder público não tem, né, uma visão sobre esse povo, né? Então, ele não tem. Então, a gente vê a cada momento que a criminalidade é altíssima, né, com esse povo. A falta de estudo, a falta de um local realmente que venha, né, a custear, né, eles saindo de casa, um aluguel para esse povo, um aluguel social. Então, tem que buscar todas as políticas para realmente a gente buscar uma sociedade mais humana, né, com mais amor, com carinho, né, que eu acho que isso falta para o poder público, né, tratar o povo como povo, tratar cada sua classe com um determinado olhar diferente, mas que seja um olhar inclusivo. Sim. Entendeu? Acolhedor, né, no caso. Acolhedor. O CAL promoveu nos últimos 2 anos 2 eventos relacionados à questão das mulheres nessa cidade. O comportamento da mulher na cidade é diferente do comportamento do homem. O homem faz determinado tipo de percurso, a mulher faz outro, envolve a creche, envolve a demanda, né, da mulher no mercado de trabalho, envolve a questão da segurança pública, porque a mulher não pode ficar exposta 40 minutos, 1 hora numa parada de ônibus, obviamente o risco para ela se torna bem mais vulnerável do que o homem. Então tem todas essas questões que o poder público precisa compreender para tornar a cidade mais acolhedora, de certa forma, a cidade mais acessível, né, às mulheres. O senhor tem algum pensamento no sentido de como é que o poder público poderia entender isso, né, para que a partir desse entendimento começasse a formular essas políticas públicas mais eficientes? E, João, a gente até vê assim,
como se o poder público não olha, não vê. Porque quando ele constrói uma creche, que ele coloca a 3 quilômetros do local, sabendo que uma mãe tem que sair de casa com a criança para ir levar a creche ou para ir pegar, ele não está pensando lá. Ele não está pensando na pessoa em si, né, na mãe de família, que às vezes precisa caminhar, como eu conversei a semana passada com a mãe, dizendo, Francinaldo, meu filho estuda na Pedra Mole, ela mora na Cidade Jardim, ela anda 2 quilômetros com o filho dela para ir deixar. Ali é arriscado de ser assaltado, é arriscado uma moto barroar um carro. Então a gente vê que a política pública não olha. É quando você fala da parada de ônibus, a gente vê a dificuldade hoje do sistema público também, que também vai de encontro a essa sistemática, porque o ônibus ali ele não passa no horário, aí realmente a mãe que sai, pelo menos minha esposa, ela sai 6 horas da manhã de casa, e às vezes precisa ir deixar na parada para ela poder pegar o ônibus, porque assim, no sol tem um risco do assalto, como a gente sabe muito bem, então a gente vive essa sistemática. Então, o poder público não olha realmente, de fato, para essas pessoas. Estão esquecidas pelo poder público. Quando você tem alguma situação que precisa ir numa delegacia, você precisa correr Teresina todinha para registrar um boletim. Você, se acontecer um episódio, né, de maus tratos por parte de alguém, do esposo, não tem uma casa acolhedora por parte do poder público. Então, não tem uma creche para colocar a criança, porque a mãe às vezes tem que trabalhar, ganha R$1.000, paga R$500 para uma pessoa cuidar e fica com 500 para viver. Eu achei interessante a posição de um dos candidatos, que ele falou, Teresina não tem uma creche noturna. Tem muitas mulheres que trabalham à noite. Sim, né? Trabalham no restaurante, na cozinha, e ela precisa deixar o filho. Assim, é interessante, isso é planejar para todos. Né? O gestor que planeja, por exemplo, a extensão do horário de funcionamento de uma creche para o período noturno, ele está pensando nas mulheres que têm que trabalhar à noite. Que tem que trabalhar à noite. A extensão de um posto de saúde que funcione à noite para atender. Entendeu? Tudo isso vai de encontro a todas as políticas que os políticos para as mulheres, que eles não têm olhares para isso. Exatamente. Essa questão da saúde, só pontuando, não é nenhuma pergunta. Essa questão do posto de saúde à noite, eu não lembro qual é a cidade, porque a gente sabe que o homem procura bem menos o tratamento de saúde do que a mulher, por exemplo. E o homem normalmente trabalha o dia todo. Então, eu não vou recordar a cidade, mas teve uma que, na medida em que o posto de saúde ficou aberto até 10 horas da noite, o homem começou a se consultar muito mais, né? Porque ele já tem a desculpa de não querer ir se consultar. E aí, como passa o dia trabalhando, ele não procurava o médico. Na medida em que o posto de saúde ficava aberto até 10 da noite, ele já não tinha mais a desculpa de estar trabalhando. Essas são medidas assim, claras para incluir a inclusão social. Então, quando a gente busca, como você falou da creche noturna, quando a gente fala da UBS aberta à noite, né, isso tudo busca a inclusão daquelas pessoas que geralmente durante o dia não podem deixar de ir trabalhar para poder ir lá no posto de saúde, até porque hoje, para você ir no posto de saúde, eu principalmente, quando eu quero uma consulta com o médico no posto de saúde, eu tenho que ir para lá 4 horas da manhã. Então, a gente buscar a inclusão é eu marcar bem aqui na palma da mão no celular. Exatamente. Então, não é? Marca bem aqui na palma, o atendimento é à noite, tem quantas vagas? Tem 10, amanhã tem quantas? Eu digito aqui e marquei. Amanhã eu vou ser atendido. Aí busca a inclusão. Aí busca trabalhar de fato a política pública que realmente merece. Então a gente busca trabalhar isso aí. A gente, como pessoal, a gente vai buscar viabilizar. Né? Porque esse é o processo de inclusão. Perfeito, perfeito. Nossa última pergunta é sobre cidades e extremos climáticos, né? Sobre cidades resilientes, gerenciamento de situações de risco, tudo isso relacionado aos extremos climáticos que o planeta, pelo que o planeta está passando e nos devolvendo, né? As mudanças climáticas se intensificando, as cidades estão cada vez mais expostas a eventos climáticos extremos, como inundações, secas e ondas de calor que desafiam a resiliência urbana e a qualidade de vida dos habitantes. Diante desse novo desafio, o papel do gestor público, especialmente do prefeito, torna-se crucial para a implementação de políticas que preparem a cidade para enfrentar essas realidades. Nós tivemos recentemente o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente esquece também extremos climáticos como ondas de calor que nossa Teresina sofre. Né? Tem época que é insalubre para que a gente se desloque às 2 da tarde,
que as crianças vá para a escola. Ou seja, existem épocas e áreas, como o gerenciamento, às vezes, numa cidade que tem extremo climático de frio, né, são suspensas aulas, são na época de uma tempestade de neve, uma coisa dessa. Ou seja, muitas cidades, muitos países aí por fora têm realmente um gerenciamento de crise climática, né? O que a gente vê aqui no Brasil, isso aí é deixado muito de lado, porque a gente vive um país em que a gente não é submetido a terremotos, tufões, são situações em que a gente não era acostumado dessas coisas naturais da natureza, né? Esses eventos naturais em que a gente sofria. Agora, esses eventos extraordinários, devido ao aquecimento global, estão nos pegando de calça curta, né? Então, inundações, ondas de calor extremo, chuvas torrenciais, tudo isso são extremos climáticos, né? E o senhor, como gestor público, particularmente o prefeito, como o senhor pode liderar a atualização dos planos diretores, que são os planos diretores que prevêem esse tipo de situação, de forma a torná-los mais parametrizáveis e capazes de responder de maneira eficiente aos desafios dos extremos climáticos e à necessidade de aumentar a resiliência das cidades? Então é isso. Quando a gente busca, quando estava falando agora há pouco, sobre galerias, né, que vai englobar tudo, buscar sistematizar agora no verão, né, buscar sistematizar agora no verão as questões das galerias onde afeta a população, né? Porque se a gente tiver uma onda de muita chuva em Teresina, a gente vai ver que vai haver muito desabrigado nessas áreas. Então, trabalhar antes, né, e buscar estudo, viabilidade para a gente trabalhar antes. Quando se fala, hoje nós temos uma grande problemática hoje. O Rio Parnaíba, mas tem uma barragem lá em cima, né? Se existir uma cheia, tem como barrar. O Puti não tem, né? Se existir uma cheia, vai inundar muita coisa, principalmente aqui no centro de Teresina, naquela área de shopping ali, naquela região toda ali. Ali tudo vai ser alagado, porque não tem uma barragem em cima para poder segurar. O que a gente tem que conversar com os políticos, né, que estão aí, que são deputados, senadores, presidente, que faça, né, que faça uma barragem lá para cima, para que, havendo, né, esse derramamento de água, de chuva, né, porque uma hora é calor, outra hora é chuva, a gente possa ter o mínimo de segurança, né, porque a gente viu tempos atrás, o São João ali alaga todo, né, o São João, e a enchente pequena. Então, a gente tendo esse parâmetro para cima, em termos de barragem, a gente vai readequar toda essa sistemática. A outra coisa, quando se fala do clima, a gente tem que voltar a plantar árvore. A gente tem que botar na mente das pessoas que tem que adotar uma árvore, para que a gente possa reduzir a sistemática do clima no mundo, e principalmente aqui em Teresina. A gente não consegue plantando árvore. Buscar essa sistemática de plantar árvore, de voltar a ser uma Teresina cidade verde, né? E cuidar dos espaços, com parques, né? Plantar, conversar com os alunos dos colégios, para que cada um adote uma árvore no seu quintal. Buscar na zona rural, quem tem quintal, a gente voltar a ampliar, fazer essa plantação, para que a gente possa, de fato, diminuir. Quando se constrói uma praça, botar lá para jorrar uma águazinha, realmente existe um calor extremo, tem um local onde você possa ali, eu vejo em outras cidades aí, no mundo afora, né? Quando tem uma onda de calor muito grande, tem lá seus espaços para a população ir, né? Para estar se refrescando. Então, esses são pontos que a gente tem que trabalhar, né? Para que o povo se readeque também a essa sistemática, né? Porque uma hora é calor, outra hora pode ser chuva. Então, a gente tem que buscar quem é hoje também ribeirinhos, que está à margem dos rios, né? Buscar dizer para as pessoas, não, o seu lugar não é aqui, o seu lugar a gente vai construir a casa num lugar adequado. Quando for na época de inverno, a água vai tomar sua casa. Então, passa por esse processo também, né? Passa por esse processo de conscientização da população também, principalmente da população ribeirinha. Tá certo, presidente. Perfeito. As perguntas encerraram, né? Sim. Aí agora a gente queria dizer para o Francinaldo se dirigir ao arquiteto e urbanista, pedir o voto, mas, claro, falar, né, se dirigir diretamente aos profissionais, como é que você iria incluir
a valorização das políticas que envolvem arquitetura e urbanismo na cidade, e aí, ao final, o presidente nos entrega a carta com as propostas dos arquitetos urbanistas sobre esses temas que a gente conversou aqui. Então é isso, eu queria agradecer a todos e convidar a gente chegando à frente da prefeitura, todos os urbanistas e arquitetos que a gente sente, né, tire aí, faça um seminário sobre Teresina e como a gente pode readequar toda essa sistemática hoje em Teresina, né, de todos os... Porque quando a gente fala de arquiteto, quando a gente fala para a população periférica, né, que a gente vem lá da periferia, vem na mente que arquiteto é só para trabalhar para gente rica, né, é outra sistemática. A gente vê que não é. Né, a gente vê que arquiteto, urbanista é para trabalhar uma cidade para todos, né, onde todos sejam incluídos. Então a gente busca também, chegando à prefeitura, exatamente buscar esse seminário para a gente compreender aos 4 cantos de Teresina como a gente pode construir uma cidade inclusiva, né, para todos, com harmonia, com amor e com carinho. Então fico aqui, peço o seu voto, vote no Francinaldo, 50, pessoal. Muito obrigado, Francinaldo. Estamos aqui, então, entregando essa carta para o Francinaldo com todas a demanda dos arquitetos para que sejam implementadas, né, durante a sua gestão frente à Prefeitura de Teresina. Antes de entregar para o senhor a carta, eu queria que o senhor assinasse o recebimento dessa carta. Muito obrigado, candidato. A carta fica com o senhor para que a gente possa, vamos tirar uma foto oficial, que possa servir de balizamento para o seu trabalho. Muito obrigado. Desejamos sucesso na sua campanha. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado a vocês, arquitetos urbanistas, que nos acompanharam, a sociedade em geral. E amanhã nós teremos mais a outra rodada com mais um candidato. Muito obrigado.